Olá, eu sou Luciana, professora do curso de Medicina da UFTM, médica infectologista e coordenadora do projeto Arboviroses Digital. Vamos para a nossa quarta videoaula, Manejo dos casos de dengue. Se você não assistiu às demais, é interessante que assistam às outras aulas até chegar no tratamento, que é esse manejo dos casos de dengue. Como referência para manejo dos casos de dengue, nós utilizamos esse manual Diagnóstico e Manejo Adulto e Criança na sua sexta edição, que foi revisado em 2024. Na aula referente ao quadro clínico, foi caracterizado os grupos de dengue clássico, dengue com sinais de alarme e dengue grave. E agora nós vamos discutir o manejo de cada um desses grupos. Começando com a hidratação, que deve ser iniciada em qualquer local onde esse indivíduo esteja. Chamando a atenção que os indivíduos com dengue com sinal de alarme ou dengue grave, deve ser feita a hidratação endovenosa imediatamente. Pela classificação de risco, os indivíduos do grupo A têm um atendimento conforme o horário de chegada, do grupo B, uma prioridade não urgente, do grupo C, um atendimento de urgência, assim que possível, e do grupo D é um atendimento emergencial que precisa ser imediato. Em relação aos exames complementares que são recomendados, no grupo A está exame complementar hemograma a critério médico. Eu recomendo que todos os pacientes, sempre que disponível, façam o hemograma, porque o hemograma serve de referência e esse indivíduo pode evoluir ao longo do tempo como dengue do grupo C e mesmo do grupo D. E aí temos um parâmetro inicial, além de auxiliar nos diagnósticos diferenciais. No grupo B, já se coloca como obrigatória a realização do hemograma. Nos grupos C e D, além da realização do hemograma, a dosagem de enzimas hepáticas e a albumina sérica como obrigatórios. Além disso, recomenda-se a realização da radiografia de tórax, outros exames a depender da clínica do indivíduo e também a recomendação obrigatória do exame específico para o diagnóstico de dengue. Em relação ao local de acompanhamento, o grupo A tem um acompanhamento ambulatorial, o grupo B um acompanhamento em leito de observação, o grupo C e o grupo D em ambiente hospitalar. É necessário observar que existem várias indicações para internação hospitalar, que não necessariamente são dos indivíduos que estão no grupo C ou D. Por exemplo, recusa à ingestão de alimentos e líquidos é um critério de internação hospitalar. E às vezes nós temos alguns pacientes, inclusive com quadro psiquiátrico, que não conseguem fazer a hidratação em domicílio, e isso pode ser um critério de internação. Outra, impossibilidade de segmento ou retorno à normalidade por condições clínicas ou sociais. A pessoa tem uma moradia na área rural e não pode retornar após para uma reavaliação. Isso pode ser um critério de internação hospitalar. Além de comorbidades descompensadas, dificuldade respiratória, dor torácica e qualquer situação a critério clínico. O médico tem a competência de definir a necessidade ou não dessa internação. Um indivíduo que tem a classificação que permite a hidratação oral, que é o grupo A ou o grupo B, que já está avaliado com o hemograma e com avaliação clínica, a hidratação oral recomendada é de 60 ml por quilo de volume, sendo 1/3 com soro de hidratação oral e 2/3 com líquidos caseiros, preferencialmente isotônicos. É importante que essa hidratação seja mantida de 24 a 48 horas após a defervescência, que é quando esse indivíduo pode ter o maior extravasamento vascular e assim ele se mantém hidratado nessa fase. Nos indivíduos que estão classificados nos grupos C e D, essa hidratação precisa ser mais volumosa e mais rápida. No caso dos indivíduos do grupo C, 10 ml por quilo de soro fisiológico na primeira hora e que pode ser repetido conforme a necessidade. Nos indivíduos do grupo D, são 20 ml por quilo em até 20 minutos. Isso pode significar a necessidade de 2 acessos venosos concomitantes, mas isso faz muita diferença para o sucesso do tratamento. A repetição desses volumes pode acontecer em até 3 vezes e esses indivíduos vão para a fase da manutenção dessa soroterapia. Essa fase de manutenção, no grupo C, de 25 ml por quilo, que a gente aumenta esse volume, mas aumenta a hora em 6 horas, ou
Na segunda fase, 25 ml por quilo em 8 horas. Então, a gente prolonga esse tempo. O indivíduo do grupo D que respondeu à fase de expansão, ele vai fazer a fase de manutenção à semelhança do grupo C. E o indivíduo do grupo D, que depois de 3 vezes não respondeu a essa fase de expansão, é preciso procurar complicações, porque esse indivíduo pode estar tendo um sangramento intracavitário e a administração de volume não vai resolver o problema desse indivíduo. Tão importante quanto hidratar o paciente com dengue é parar a hidratação no momento certo, porque esse líquido que sai para o extravascular, ele retorna para o intravascular e você pode ter uma sobrecarga de volume e piorar também o prognóstico desse indivíduo. Para a redução da infusão, existem parâmetros norteadores. O término do extravasamento vascular, a normalização da pressão arterial, do pulso e da perfusão periférica, a diminuição do hematócrito na ausência de sangramento, o que indica uma hemodiluição, a diurese normalizada e a resolução dos sintomas abdominais. Esse indivíduo, para receber alta depois de um leito de observação ou de internação hospitalar, ele precisa preencher todos os critérios de alta, que são estabilização hemodinâmica por 48 horas, ausência de febre por 24 horas, melhora visível do quadro clínico, hematócrito normal e estável por 24 horas e plaquetas em elevação. No manual anterior, era colocado plaquetas em elevação e acima de 50 mil, e também, como indicação de internação hospitalar, plaquetas abaixo de 20 mil. Nesse manual, esses parâmetros foram retirados, apesar de, na prática clínica, muitas vezes esses parâmetros ainda são utilizados. Além de preencher os critérios de alta, é muito importante que seja feito o cartão de dengue e entregue para o paciente. Esse cartão de dengue, especialmente para o grupo B, tem os parâmetros de sinal de alarme num vocabulário que o paciente compreende e pode retornar à unidade de saúde, caso necessário, além de ter campos específicos para a escrita do valor do hematócrito, da plaqueta e ser um método simples de um bom segmento para esse indivíduo com dengue. Existem situações especiais para hidratação em casos de dengue. O primeiro delas é a hidratação em pacientes cardiopatas. Precisamos avaliar 4 parâmetros ao mesmo tempo: a pressão arterial, perfusão periférica, congestão pulmonar e débito urinário. Temos uma combinação de fatores para decisão clínica. Quando temos o paciente hipotenso com oligúria ou hipoperfusão periférica, é necessário o uso precoce de amina vasoativa e de volume, exceto no paciente com oligúria e congestão pulmonar. Se temos o paciente hipotenso com débito urinário normal e perfusão periférica ou perfusão periférica normal, esse paciente necessita de ressuscitação volêmica. E se o paciente tem congestão pulmonar e está hipotenso, a amina vasoativa é mandatória. Se temos o paciente normotenso com oligúria ou hipoperfusão periférica, é necessário ressuscitação volêmica. Se ele está normotenso com débito urinário normal ou perfusão periférica normal, já estamos na fase de hidratação de manutenção. E se ele tem congestão pulmonar e está normotenso, é necessária a administração de diurético. Uma outra situação especial é o uso de antiagregante plaquetário e antitrombótico em paciente com dengue. A primeira situação é o uso de dupla antiagregação plaquetária, que tem como indicação o stent farmacológico por menos de 6 meses ou stent convencional por menos de 1 mês, o uso de AS e clopidogrel. Nesses casos, o parâmetro mais importante são as plaquetas. Plaquetas acima de 50 mil é mantida a medicação e feita a contagem de plaquetas conforme o protocolo do grupo B. Se o indivíduo está com plaquetas entre 30 e 50 mil, a medicação ainda é mantida, mas ele precisa ser internado para a realização de plaquetas diárias e um acompanhamento desse número. Se a plaqueta está abaixo de 30 mil, é necessário suspender essa medicação e continuar esse acompanhamento em leito de internação e com dosagem de plaquetas até que haja normalização e possa retornar à medicação. Se esse indivíduo faz o uso apenas de AS, ele pode estar com a indicação por ter um stent farmacológico por mais de 6 meses, um stent convencional por mais de 1 mês ou profilaxia secundária de doença coronária ou cerebrovascular.
Também temos como parâmetro a contagem de plaquetas. Se essa plaqueta está acima de 50.000, é mantido o AS e realizada a contagem conforme o protocolo do grupo B. Se a plaqueta está entre 30 e 50.000, ainda é mantido o AS e coloca o paciente em leito de observação, faz plaqueta periodicamente a cada 24 horas e reavalia a necessidade de suspensão. Se a plaqueta está abaixo de 30.000, é necessária a suspensão do AS e realização das plaquetas a cada 24 horas até que seja possível o retorno da medicação. E o último caso é o paciente em uso de varfarina sódica, que também temos como parâmetro a contagem de plaquetas. Plaquetas acima de 50.000 tem-se como alvo o TAP habitual ambulatorial em torno de 2,5 e 3,5 e contagem diária de plaquetas. Se as plaquetas estão entre 30 e 50.000, é necessário a admissão desse paciente em leito hospitalar, suspensão da varfarina e substituição pela heparina não fracionada. Se essas plaquetas estão abaixo de 30.000, além da suspensão da varfarina, não é colocada a heparina e é necessário fazer diariamente a plaqueta até acompanhar o nível que é possível o retorno da medicação. Essa foi a nossa quarta videoaula. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e no nosso site Arboviroses Digital. Até mais! Perfeito.